Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos na Academia de Pregadores, esta que é a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical deste segundo trimestre de 2019. Com o pastor Elienay Cabral, nosso comentarista, estamos tratando sobre o tabernáculo. O que nós estamos fazendo desde a primeira aula é um percurso pelo tabernáculo. Falamos desde a primeira aula, onde tratamos de uma visão panorâmica do tabernáculo, que o portão de entrada é o caminho, o lugar santo era conhecido como a verdade e o santo dos santos conhecido como a vida. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, na mentalidade judaica, daqueles que o ouviram, entenderam que Jesus era aquele que levava o ser humano ao acesso num lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Neste percurso que estamos fazendo no tabernáculo, nós falamos sobre o caminho e passamos pelo altar de holocausto, o lugar onde a carne morre, passamos pela pia de bronze, o lugar onde somos purificados. Na aula passada, passamos pelo lugar santo, o lugar onde recebemos revelação, o lugar onde somos satisfeitos e o lugar onde oramos, adoramos, o lugar onde Cristo é a nossa intercessão. Na aula de hoje, iniciaremos, nessa lição de número 8 e na lição de número 9, falaremos, aliás, sobre o lugar santíssimo, o lugar onde a vida de Deus está. E aí, então, completaremos o nosso percurso pelo tabernáculo do caminho, a verdade e a vida. Embora na aula de hoje não trataremos da Arca da Aliança, que era o último móvel e o mais precioso do tabernáculo, que estava no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo, nós falaremos tão somente na aula de hoje, conforme proposta do nosso comentarista, pastor Elienay Cabral, da parte estrutural do lugar santíssimo. A importância deste lugar, porque este era o lugar onde a glória de Deus se manifestava. Este era o lugar da vida. Este era o lugar onde o sumo sacerdote tão somente derramava o sangue do cordeiro sobre o propiciatório e não fazia mais nada. Era o lugar onde ele se calava. Era o lugar onde ele desfrutava da presença de Deus. Era o lugar onde a glória de Deus estava. Então nós aprendemos durante todo esse percurso do tabernáculo que lá no altar de holocausto o sacerdote tinha que morar a vítima, oferecer o sacrifício. Lá na pia de bronze, o sacerdote tinha que se lavar. Lá no candelabro de ouro, o sacerdote tinha que preencher o candelabro com azeite fresco para que a lâmpada não se apagasse. Lá na mesa dos pães da proposição, o sacerdote podia comer o pão, mas ele tinha que repor esses pães uma vez por semana. Lá no altar de incenso, o sacerdote tinha que tirar uma brasa viva do altar de holocausto lá fora e acender o fogo no altar de incenso 2 vezes por dia. Mas no Santo dos Santos, a única coisa que o sumo sacerdote fazia era derramar o sangue do cordeiro sobre o propiciatório, sobre os querubins, porque o Santo dos Santos não é o lugar de atividades, mas é o lugar da adoração. Em todo o tabernáculo, nós vemos lugares de atividades. O serviço está sendo prestado no altar de holocausto, na pia de bronze, no candelabro de ouro, na mesa dos pães da proposição, no altar de incenso. Existia uma atividade intensa do sacerdote. E esses móveis eram feitos por causa desta, ou para esta atividade intensa dos sacerdotes. No Santo dos Santos, não. No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, que nós não trataremos nessa aula, trataremos na lição de número 9, mas no Santo dos Santos não era o lugar de atividades intensas. O Santo dos Santos era o lugar onde o sangue do cordeiro era derramado, onde o sangue do cordeiro se derramava sobre o propiciatório, e era o lugar onde a glória de Deus se manifestava por causa do derramamento do sangue do cordeiro. E quando a glória de Deus se manifestava, o sumo sacerdote não precisava de atividades. Ele tinha que ficar tão somente envolto pela glória de Deus no lugar da adoração. Uma coisa nós precisamos falar já nessa parte introdutória dessa nossa 8ª lição. O sangue do cordeiro já foi derramado. O escritor aos Hebreus diz
que sangue de bodes e de touros não puderam cumprir o real objetivo da nossa justificação. Mas o sangue de Cristo já foi derramado de uma vez por todas para remir o pecado de toda a humanidade. Isso quer dizer que, tipologicamente falando, nós não precisamos hoje mais derramar o sangue do Cordeiro, mas nós podemos entrar no Santo dos Santos. O escritor aos Hebreus diz que nós podemos entrar com liberdade, porque o véu já foi rasgado. Falaremos sobre este véu. O véu já foi rasgado e nós podemos estar diante de Deus em plena liberdade para desfrutar de toda a comunhão. E a presença de Deus não é o lugar de atividades. A presença de Deus é o lugar da adoração. Como falamos na lição passada, no lugar santo é o lugar de serviço e de adoração. Agora, no lugar santíssimo, estamos tão somente no lugar da adoração. Então, venha conosco nessa nossa nona lição, nessa nossa oitava lição. A nona lição também vai falar da consumação de tudo aquilo que é o tabernáculo, o santo dos santos, na glória de Deus que envolve. Mas nessa lição de número 8, falaremos dessa parte estrutural do santo dos santos. Então, venha conosco, continue conosco nesta caminhada, porque nós estamos adentrando nesta oitava lição ao Santo dos Santos. Então, a nossa oitava lição é do dia 26 de maio de 2019 e o título da lição, O Lugar Santíssimo. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 9 e o versículo 3, que nos diz o seguinte: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então perceba que o escritor aos Hebreus, não obstante, ele já está fazendo uma descrição sobre o tabernáculo, ele caracteriza o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, como o tabernáculo propriamente dito. Nós falamos lá na primeira aula que tabernáculo vem do termo tabernacular, que é habitar. Então, na mentalidade judaica, no Santo dos Santos, era o lugar onde Deus realmente habitava. E isso é muito importante. É lógico que, teologicamente, nós sabemos que Deus não habita em lugares físicos. E eu penso que, ao longo dos anos, nós perdemos um pouco, não deste misticismo, mas desta mística, porque toda religião é envolvida por algo místico. Ao longo dos anos, nós perdemos esta sensibilidade de entender que Deus está habitando em um lugar. Na mentalidade judaica, no Santo dos Santos era o lugar onde Deus havia se tabernaculado. E o escritor aos Hebreus vai falar disso. Ele diz, mas depois do segundo véu, ou seja, o primeiro véu era a entrada do lugar santo e o segundo véu a entrada do lugar santíssimo. E aqui o escritor aos Hebreus diz, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, ou seja, o lugar onde a presença de Deus realmente está. E a presença de Deus era vista naquele lugar pela coluna de nuvem, pela fumaça de Deus que estava sobre o Santo dos Santos, que marcava, que demonstrava, era o sinal visível da presença de Deus naquele lugar. A verdade prática nos diz que pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. Este é o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. E hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Então, o véu está rasgado. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E nós sabemos que seria impossível para o homem, porque nós já tratamos e vamos pensar hoje um pouco mais aqui sobre essas cortinas, eram cortinas grossas, né? Era impossível o ser humano rasgar, porque eram cortinas de pele de animais também, eram grossas e resistentes. E se o ser humano tivesse rasgado, ele se rasgaria de baixo para cima. Quando a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, a Bíblia está dizendo que o próprio Deus rasgou o véu. Quando Cristo bradou na cruz, está consumado. É lógico que o véu que se rasgou já não era mais o véu do tabernáculo, era o véu do templo, porque o tabernáculo não era mais provisório, como nós já falamos aqui em aulas anteriores. A Arca da Aliança já estava no templo, porque Salomão já havia construído o templo, então já era o templo restaurado, nem era o templo de Salomão mais, era o templo já restaurado.
de Jerusalém, e em Jerusalém, aliás, era o templo já restaurado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, o próprio Deus rasgou o véu de alto a baixo, dando livre acesso a todo ser humano, porque o sacrifício de Cristo foi o sacrifício perfeito. Ponto central da nossa lição. O véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e comunhão com Deus. Então, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e comunhão. Duas coisas distintas e muito importantes para a vida cristã. O que é ter liberdade? É saber que podemos entrar diante dele sem medo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o que é comunhão? É participação em comum de crenças e ideias. Através da morte vicária de Cristo, nós temos tanto liberdade quanto comunhão com Deus. Objetivos da nossa lição. Primeiro, objetivo geral, explicar que temos liberdade de entrar no lugar santíssimo. Esse é um direito nosso. O véu foi rasgado justamente para nós entrarmos. Aqueles que não entram é porque não desfrutam desta liberdade, não desfrutam desse direito. Objetivos específicos, cada objetivo ligado a um ponto da lição, como nós sempre falamos aqui. Primeiro objetivo, destacar o véu do lugar santíssimo. Segundo, mostrar o propósito do véu interior. E terceiro, salientar como era o lugar santíssimo. Leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 26, versículos 31 ao 35, Hebreus capítulo 9, versículos 1 ao 5 e Mateus capítulo 27, versículo 51. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas. Então, se na entrada do lugar santo haviam 5 colunas que representam os 5 ministérios da igreja, que são responsáveis por proteger, por guardar e por manutenir as verdades sobre Deus reveladas no lugar santo, na entrada do lugar santíssimo haviam 4 colunas. Nós falamos à frente sobre o que essas 4 colunas tipificam. Aliás, já podemos falar a partir da leitura do texto bíblico, né? As 4 colunas tipificam o ministério de Cristo, a plenitude do ministério de Cristo revelada nos 4 evangelhos. E é esta plenitude do ministério de Cristo que nos traz a verdadeira revelação e a verdadeira presença de Deus. Então, Cristo está representado. Lá no portão de entrada haviam também 4 colunas que sustentavam o portão. E agora, na entrada do lugar santíssimo, existem também 4 colunas, apontando para Cristo e para as mesmas cores que existem lá no portão. Ou seja, para entrar no tabernáculo, para entrar no caminho, é preciso passar por Cristo, porque Ele é o caminho verdadeiro. Mas para entrar no lugar onde a presença de Deus, onde a glória de Deus está, é preciso também já ter recebido a plenitude da revelação de Cristo, porque só Ele nos dá a entrada verdadeiramente à glória de Deus. E porás 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro. Veja que madeira de cetim fala de Cristo como homem incorruptível, coberto de ouro. Ouro fala da glória de Deus, então fala de Cristo como homem, mas Cristo também como Deus. Então, madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 postes de prata, com seus colchetes, e seus colchetes serão de ouro. 4 bases de prata. As bases de prata, veja que aqui não são bases de bronze, como as 60 estacas acerca do tabernáculo, são bases de prata. As bases de bronze fala de sofrimento, mas aqui as bases de prata fala da redenção. E nessas 4 colunas nós temos o seguinte tipo, o seguinte significado. É a plenitude do ministério de Cristo que nos dá acesso à vida de Deus. E nós só temos esse acesso porque já fomos redimidos. Na base de prata, Cristo é a nossa redenção. Ou a plenitude do ministério de Cristo nos dá acesso à vida de Deus. E nós só temos este acesso porque já fomos redimidos por Cristo.
Então, quem pode entrar no Santo dos Santos? Aqueles que já foram redimidos por Cristo e que conhecem plenamente a pessoa de Cristo e a plenitude das suas ações ministeriais em favor de toda a humanidade. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. O escritor aos Hebreus falando sobre o sacerdócio levítico. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa dos pães. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa dos pães, que são os pães da preposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então nós temos aqui 3 textos que são a leitura bíblica em classe e que vão envolver tudo aquilo que nós precisamos tratar nessa 8ª lição. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Então, o lugar santíssimo é o primeiro ponto que nos é proposto pelo pastor Elienay Cabral, e ele vai falar no primeiro parágrafo sobre o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Então, havia um véu que fazia barreira a este livre acesso. Então, os sacerdotes entravam no lugar santo, mas no lugar santíssimo só o sumo sacerdote e uma vez por ano. Então, o véu era uma cortina feita de linho fino branco. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. Eram as cores, como nós já falamos aqui, que estavam lá no portão também e que apontavam para a plenitude do ministério de Cristo. Então, Cristo era como este véu, como essa cortina. E a partir do momento em que Cristo entregou a sua vida na cruz, o véu foi rasgado. Então, Cristo nos dá entrada. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo nos dá o pleno acesso. O segundo parágrafo. O véu tinha um bordado especial com a figura dos querubins. E o pastor Elienay Cabral nos coloca uma pergunta aqui interessante. Qual a razão desses querubins serem bordados no véu? E ele vai nos mostrar que houve um querubim que foi presunçoso, houve no céu um querubim presunçoso e orgulhoso que desejava ser igual a Deus, mas ele foi expulso de lá. Então esses querubins, o
pastor Elianai Cabral, na continuidade, ele vai nos mostrar o seguinte, que as figuras dos querubins bordadas no véu lembram ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Na minha visão, esses querubins estão mostrando que Deus não tem medo de ser traído, mesmo que seja por um querubim, porque ele é Deus e ele tem todo o poder. Então, esta santidade de Deus, essa magnitude de Deus, este poder de Deus, está demonstrado nesses querubins que estavam desenhados à mão neste véu. É lógico que tudo isso aqui tem um significado, não é que devemos adorar os querubins, nada disso. É um significado verdadeiro da grandeza, do poder e do trono de Deus, porque os querubins são anjos que assistem diante do trono de Deus. Terceiro parágrafo, o véu e o traçado de seus fios. O véu e o traçado de seus fios. Então, para nós, o tabernáculo dos seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus. Então, nós destacamos esses tecidos do véu e, assim, a cor azul aponta para a divindade de Cristo, púrpura para a realeza, branca para a santidade e carmesim para a sua obra expiatória. Como nós já tratamos aqui em aulas anteriores, então a cor azul aponta para Jesus Cristo como aquele que é divino, é a sua divindade. Isso essa divindade é apresentada pelo evangelista João, quando ele escreve dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A cor púrpura aponta para a sua realeza, o ministério de Jesus, ou a pessoa de Cristo apresentada pelo evangelista Mateus. Mateus apresenta Jesus como rei da linhagem de Davi e por isso podia reinar sobre Israel. A cor branca aponta para a santidade, para a incorrupção, o homem incorruptível. E Jesus é apresentado dessa forma pelo evangelista Lucas, o homem perfeito, o homem que não se corrompeu, a sua carne também não se corrompeu. E o carmesim aponta para a sua obra expiatória. E Jesus é apresentado dessa forma pelo evangelista Marcos, quando ele é apresentado como servo, porque Marcos escreve aos romanos e apresenta Jesus como servo. Então nós aprendemos que esse traçado, o véu e esse traçado dos seus fios apontam para o ministério de Cristo. O propósito, segundo ponto, o propósito do véu interior, que era este véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, o véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Ali era realmente restrita a passagem, delimitado somente ao sumo sacerdote. Então, em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo que encobria a presença divina em seu corpo. O véu ali, que separava o santo dos santos, tipificava, como nós falamos agora há pouco, tipificava o próprio Cristo que encobria essa presença de Deus. A glória de Deus estava refletida sobre Cristo. João, falando sobre isso, lá no versículo 14, ele diz: e o Verbo se encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Então, a glória do Pai estava refletida sobre Cristo. Certa feita, os discípulos pediram a Jesus o seguinte: mostra-nos o Pai. E Jesus lhes disse: há tanto tempo estou convosco que vocês ainda não viram o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Então, ver a Cristo era ver a glória do Pai, porque a glória do Pai repousa nele. Isso foi visto por Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Então, já era um apontamento, uma tipologia dessa glória de Deus revelada através de Cristo. Segundo parágrafo, o véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus. Este véu demarcava o lugar da atuação dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote não podia passar.
Então, este véu era um impeditivo ao acesso à presença de Deus. Então, o véu, ele simboliza isso. O Cristo, que enquanto Cristo não cumprisse o seu ministério, nós não poderíamos ter acesso direto à presença de Deus. Porque através de Cristo ter cumprido plenamente o seu ministério, substituindo toda a humanidade, isso nos deu acesso. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: agora entremos com inteira liberdade e plena certeza de fé. Agora por quê? Porque agora o ministério de Cristo já se consumou, já satisfez toda a dívida que nós tínhamos para com Deus e ele deixou-nos o caminho aberto. Terceiro parágrafo, o véu indicava o caminho à presença de Deus. Embora a presença de Deus não estava sendo visível ali, mas o véu indicava o caminho. Ao virem o véu, os sacerdotes sabiam, este é o caminho. Terceiro ponto da nossa lição, pastor Elianai Cabral vai tratar sobre como era o lugar santíssimo. Primeiro parágrafo, o lugar santíssimo tinha a forma quadrangular. Era um lugar de forma quadrangular. O lugar santíssimo tipificava, vamos pegar aqui o nosso marcador, o lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Então tinha uma forma quadrangular, nós já vimos isso aí, lá no início do tópico, o pastor Elianai Cabral nos coloca que esse lugar santíssimo é conhecido como o Santo dos Santos, é um lugar quadrangular, em forma de um cubo, media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. E o único móvel que estava ali era verdadeiramente a Arca da Aliança. O lugar santíssimo tinha também, no lugar santíssimo também continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança. E esta Arca da Aliança era o sinal da plenitude da presença de Deus no meio de Israel. Nós vemos que a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, lá quando os filhos de Eli levaram, sem autorização de Deus, a Arca da Aliança para a batalha. Ofni e Finéias morreram, a Arca da Aliança foi tomada, a Arca da Aliança ficou décadas fora do território de Israel. Davi levou a Arca da Aliança de volta para Israel em 2 tentativas, a primeira tentativa frustrada e depois a segunda tentativa que realmente funcionou. Então Davi fez com que a presença de Deus voltasse para o meio de Israel e a Arca da Aliança sempre foi o sinal da plenitude da presença de Deus no meio do seu povo. Para Israel, a Arca da Aliança sempre teve um valor muito especial, porque tipificava esta plenitude da presença de Deus. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo. O pastor Elianai Cabral nos coloca que o lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus representada na Arca da Aliança, porque o Deus santo e glorioso ali estava. Então, o que nós aprendemos por trono de Deus e a importância do lugar santo? Embora o lugar santo não era o lugar onde a Arca da Aliança estava, mas era a antessala do trono de Deus. O lugar santíssimo era o lugar onde a presença de Deus realmente se manifestava. Meus queridos, é com muita alegria que chegamos aqui ao final da nossa 8ª lição e nós aprendemos sobre o lugar santíssimo, que era o lugar onde só o sumo sacerdote poderia estar. E era o lugar da plenitude, da intimidade, da comunhão com Deus. Como falamos também desde as nossas primeiras aulas, o tabernáculo tem muito a nos ensinar a respeito de culto, a respeito de comunhão com Deus. Então, o tabernáculo era um lugar, ou o Santo dos Santos, era um lugar onde realmente o sumo sacerdote estava envolvido pela presença de Deus. E isso tem muito a ver com a nossa vida cristã e com o culto que prestamos a Deus hoje.
O culto que prestamos a Deus é tipificado no tabernáculo. Ou seja, entramos pelo caminho que é Cristo. O verdadeiro culto só pode ser oferecido a Deus por aqueles que realmente já tiveram uma experiência profunda com Cristo. Matamos a carne no altar de holocausto, porque se a carne estiver viva, não podemos cultuar a Deus verdadeiramente. Fomos purificados pela palavra de Deus, porque o verdadeiro culto, ou no verdadeiro culto, existe também a purificação da palavra, ela não pode faltar. Recebemos revelação, porque o culto é lugar de receber revelação de Deus. Culto é lugar de conhecer Deus. Culto não é lugar só de atividade social, é um lugar de conhecer Deus. Somos também satisfeitos na mesa dos pães da proposição, porque culto é lugar de satisfação, é o lugar onde a gente chega triste e sai alegre, chega enfermo e sai curado. Culto não pode terminar triste, a gente não pode chegar no culto mal e sair pior do que chegou. Culto é lugar de satisfação. É onde nós adoramos, intercedemos no altar de incenso, porque culto é lugar de adoração, de intercessão, culto é lugar de sentir o cheiro suave de Cristo. E todo esse percurso que nós fazemos pelo tabernáculo, tipificando o nosso culto, nós temos que adentrar ao lugar santo. O culto onde nós não adentramos ao santo dos santos é um culto incompleto. É um culto onde a gente fica no meio do caminho. Porque quando nós entramos pelo caminho que é Cristo, matamos a carne, somos purificados, recebemos revelação, somos satisfeitos, adoramos, algo acontece. Nós nos envolvemos com a presença e com a glória de Deus. Então, que você possa entender que em cada culto que você participar, que lá no tabernáculo, que era o lugar onde ocorriam as atividades religiosas em relação ao povo de Israel, lá ainda caminhando no deserto, nós já temos um ensinamento litúrgico para o nosso culto nos nossos dias. Que em cada culto nós tenhamos a oportunidade e realmente experimentamos entrar no Santo dos Santos. Que a gente não fique só no altar de holocausto, ou na pia de bronze, ou só no lugar santo. Que nós adentremos ao Santo dos Santos para sentir a presença de Deus, nos envolver com a sua glória e chegar naquele momento do culto que as atividades cessam. E nós estamos envolvidos pela sua glória, voltados tão somente para a adoração. Que Deus te abençoe, receba o abraço do pastor Anderson Silva e até a semana que vem para estudarmos sobre a Arca da Aliança, o mais precioso móvel do tabernáculo, o sinal da presença visível de Deus. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.